de julho, começam os Jogos Olímpicos de Londres. 4 anos depois, em 2016, o Rio de Janeiro será palco da competição, como a gente dizia aqui. E o que significa isso para o esporte brasileiro? Estação de trem de Guaianazes, periferia de São Paulo. Aqui os gêmeos Wellington e Wallison vendem doces todos os dias. Chocolate, R$1, amendoim, 50. Chocolate, R$1. Trabalho aqui, pago a conta de luz e de água e compro a passagem do ônibus para ir treinar. Treino de atletismo. Eles e mais 50 jovens, todos correndo para mudar a realidade. Em uma pista improvisada, no meio da rua. Se você me perguntar hoje se eu tenho orgulho dessa pista de atletismo pintada no asfalto, eu vou te falar que eu tenho vergonha dela. Porque não é a realidade que os meus atletas ou que essa garotada precisa para chegar mais próximo do alto rendimento, né? Mesmo assim, a iniciativa de Francisco Carlos da Silva, o Fran, dá resultado. Ex-atleta criou o projeto Correndo para o Futuro há 12 anos, sem dinheiro público. 4 anos atrás, Rafael corria aqui. Não tinha um tênis para calçar, uma roupa, ou até uma federação que eu possa competir, né? Logo, Rafael começou a se destacar. Fran apresentou o garoto, então com 14 anos, para o Esporte Clube Pinheiros, na zona oeste da cidade. Sem recurso nenhum fora, fica difícil, né? E o Rafael foi uma dessas crianças aí que apareceu e deu certo. O clube apostou no rapaz. Aqui ele é atleta profissional. Tem salário, patrocínio, treina todos os dias e soma conquistas nos 1.500 metros. 5 vezes campeão brasileiro, de categoria menor de juvenil, e a 4ª melhor marca das Américas, no 1.000 metros rasos. Já é bastante. Já é bastante. Já dá para pensar no futuro, né? A oportunidade que Fran dá a esses jovens é aquela que ele não teve quando estudou. E é justamente na escola que os países recordistas em medalhas descobrem grandes talentos. É o que acontece com Cuba, uma das maiores potências olímpicas. O método para identificar os futuros atletas do país foi criado por este médico brasileiro há quase 30 anos. E, ironicamente, não é aplicado por aqui. Começou o ano letivo, fazemos os testes em todas as crianças e aí separamos aqueles que são melhores para progressivamente ir passando por estágios básicos de formação até avançar para as escolinhas de esporte e depois finalmente chegar às equipes esportivas. Nós teremos uma melhor chance como país de ter um sucesso esportivo. Antes da gente comentar a matéria como um todo, eu gostaria só de fazer uma sugestão aqui. Quem está assistindo o nosso jornal e tem condições, tem dinheiro, pode, e se emocionou, tocou com a história do Francisco Carlos, aquele técnico que fez aquela pista na rua, podia procurar esse grupo para ajudar a dar dinheiro, tênis para esses meninos, água na hora que eles estão treinando, arrumar o lugar, enfim, dar aquele incentivo, porque acho que de prático a gente pode fazer isso aqui. No momento. Os talentos existem, né? Mas eles precisam, em alguma medida, ser incentivados e apoiados, né? Precisa de dinheiro, simplesmente dinheiro. Vai fazer o quê? E para o atletismo não é muito dinheiro, não é um esporte que exige tanto dinheiro. Agora, eu recebo matéria com sentimentos ambivalentes, porque, por exemplo, a perspectiva quase militar daquele tal método cubano e tal, essa história de treinar a molecada desde pequenininho, descobrir, então já diz, você vai ser isso, você vai ser aquilo e tal. Eu sou muito avesso a isso. Eu acho que existe algo que se chama infância, existe algo que se chama a dimensão lúdica da vida. E esses treinamentos, eles acabam escravizando essas crianças. E na Guerra Fria, eles faziam a guerra pelas Olimpíadas, né? Então, e Cuba fez um esforço enorme de fazer isso, para mostrar a excelência do seu sistema, que na verdade a gente vê hoje que era totalmente furado, né? O sistema político cubano é uma ditadura totalitária e tal. Então eu não vejo com bons olhos um método dedicado a isso. Não, eu acho que o que falta é o que o Jornal da Cultura mostrou essa semana, quer dizer, em outras edições do jornal. O que falta é o mínimo de aparelhamento, apetrechamento nas escolas para que as crianças desenvolvam, experimentem e tal.
E os talentos surgirão na medida em que essas experimentações absolutamente descomprometidas com essa visão hierárquica e ligada ao êxito, ao sucesso e tal. Isso é lastimável. Eu não endosso esse negócio, não. Eu compartilho da sua opinião. Eu também acho que a infância deve ter muito tempo para brincar e essa coisa lúdica. Agora, o esporte, a gente sabe que há que se ter muita disciplina, né, para ser atleta. Mas vocês concordam que alguém pode ir lá e ajudar aquele grupo? Não, dúvida, claro que sim. Eu acho que, inclusive, no Brasil se faz uma enorme renúncia fiscal, né, para as grandes empresas ficarem brilhando com dinheiro público, né, e muitas vezes não se dá apoio a esse tipo de iniciativa. Vencer no esporte brasileiro ainda é um esforço solitário para quem realmente acredita. E não é que falte dinheiro totalmente. O investimento aumentou, mas ainda não chega onde tudo começa, que é na descoberta e formação dos atletas. O sucesso de Paula foi muito além do que imaginava quando começou a jogar basquete no interior de São Paulo. Em 22 anos de seleção brasileira, foi medalhista olímpica e campeã mundial. Hoje comanda um instituto que tem patrocínio de uma estatal para treinar atletas olímpicos. Mas o desafio maior é aproveitar a competição para multiplicar a prática esportiva em todo o país. Da mesma forma como o Brasil se apoderou, né, o direito de sediar uma Olimpíada, talvez a gente não tenha uma política pública para ampliar essa base dessa pirâmide. Dinheiro parece não ser o principal problema. O orçamento do Ministério do Esporte, desde que foi criado há 9 anos, cresceu quase 10 vezes. Isso sem contar verbas de loterias, lei de incentivo ao esporte e patrocínios estatais, que dobram o valor. Números tão grandes, mas não passaram nem perto de Itaquera. Eu vejo um garoto brincando de saltar, eu falo assim, poxa, tem um potencial olímpico naquele garoto. Eu vejo, eu identifico isso e ao mesmo tempo que eu fico feliz porque a periferia é um polo de talentos, eu fico triste porque não existem locais apropriados para essas crianças desenvolverem o talento que Deus deu para elas, né? Nossa, chocante essa matéria, quando você vê os números e a fala desse moço, desse técnico. Mundos à parte, né? Por que isso não se mistura, nunca não se encontra? Sempre está assim, ó, paralelo. Não é? Eu acho que cabe ao Estado propiciar as condições para que a garotada escolha o que quer fazer, o que tem vontade e quem tiver talento se destaque, né? Isso que é fundamental, quer dizer, inclusive porque as crianças têm vários talentos, né? Então, a ideia de descobrir que o sujeito tem talento para saltar ou correr, né, tem que ser vista com cuidado, né, porque ele pode ter outros talentos e também outras preferências. Né? Agora, por que esse dinheiro, essa dinheirama toda não chega? Bom, aí não tenha dúvida de que aí existem uma série de descaminhos entre a ponta da história e... Descaminhos. São descaminhos, entre a ponta e a dotação orçamentária. Quer dizer, uma série de iniciativas que acabam gerando grandes máquinas de gestão, não é? E máquinas de gestão são o quê? São máquinas de devorar recursos. Sem capilaridade. Sem capilaridade, que não chegam na ponta, né?